Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conferir esse carinha aqui, o Asus VivoBook com Core i5 1334U. É um notebook de entrada e novo aqui no canal, então vou passar algumas informações sobre ele antes de qualquer teste. Começando pela parte interna, ele tem apenas uma ventoinha, não tem slot adicional para upgrade de SSD, além do que vem pré-instalado, claro. No caso da minha versão, é um SSD de 256 GB, mas dá para achar com até 1 TB à venda. Todas as versões dele têm memória RAM soldada e um slot disponível para upgrade. Esse aqui está com apenas 4 GB, mas eu consegui achar um pente usado de 16 GB por um bom valor, então todos os testes serão feitos com 20, que não é o ideal porque vai operar em modo flex, mas já fica bem melhor que rodar em single channel. Assim como a maioria dos notebooks nessa faixa de preço, a construção dele é bem simples, toda de plástico. Pesa por volta de 1,6 kg, então não é super leve, mas também não chega a ser bem pesado. Sobre o touchpad, ele até funciona bem, não muito diferente de outros modelos nessa faixa de preço, mas dependendo de quem for usar, pode achar meio pequeno. O teclado é de perfil baixo, silencioso e conta com um pad. Acho que o único defeito é não ser retroiluminado, mas até aí é normal para a categoria dele. O carregador que a Asus manda é de 45 watts e leva por volta de 2 horas para carregar a bateria de 0 a 100. E já falando sobre a duração dela, eu fiz um teste simples reproduzindo um vídeo no YouTube com brilho em 50%, usando o modo de economia de energia. E para zerar, ela levou cerca de 6 horas e 10 minutos. Já em um teste muito mais pesado, que seria rodando um jogo, ela segurou por volta de 2 horas e 20 minutos. Lembrando que jogar qualquer coisa na bateria vai fazer o processador consumir sempre o máximo de energia possível. No dia a dia, num uso mais padrão para esse tipo de notebook, que seria navegar, mexer no pacote Office ou estudar, a bateria deve durar umas 3 a 4 horas. Falando sobre a tela, ela é de 15 polegadas, tem 250 nits de brilho e 45% de cobertura NTSC. Algo curioso é que no site da Asus ela é listada como sendo nível IPS, que deixa muita gente confusa e alguns até dizem que na verdade é TN. Mas botando ele lado a lado com um notebook com painel IPS, eu não notei nenhuma diferença gritante e também não chega a distorcer a imagem olhando de outro ângulo, que é o que normalmente acontece com o painel TN. Sobre o Core i5 1334U, ele é um processador de 13ª geração na arquitetura Raptor Lake U, conta com apenas 15 watts de TDP e 10 núcleos no total, sendo 2 de desempenho e 8 de eficiência. O gráfico integrado dele é uma Iris Xe, com 80 unidades de execução e o clock máximo de 1250 MHz. Para testar o desempenho, eu fiz alguns benchmarks comparando ele com outros processadores de notebooks, começando pelo Cinebench 2026. No teste single core, ele vai muito bem, fazendo 548 pontos, muito próximo de um modelo mais recente que é o Ultra 5 125H. Já no teste multithread, ele acaba ficando lá embaixo, e isso acontece porque em full load, esse 5 está limitado a 18 watts aqui no VivoBook, então ele não consegue sustentar um clock alto de todos os núcleos ao mesmo tempo. Também testei ele em um pequeno benchmark de operações matemáticas com Pi usando Python. O resultado é uma média de 10 tentativas, e usando somente um núcleo, o i5 1334U fica praticamente empatado com o Core i5 13420H, seguido do Ultra 5 e os dois Ryzen. Já utilizando todos os núcleos para fazer o cálculo, ele novamente acaba ficando na parte de baixo. No benchmark do WinRAR, que se aproveita bem do cache L3 e as threads dos processadores, os dois Ryzen 7 ficam no topo e os modelos Intel na parte de baixo, com o i5 1334U no último lugar. Também conferi rapidamente se dava para brincar com ele no DaVinci Resolve, usando arquivos na resolução 4K a 30 fps. E mesmo sendo um projeto super simples, com basicamente só cortes e texto por cima, ele tem alguns lags na timeline. Usando o notebook na tomada com o perfil desempenho até melhora um pouco, mas ainda não fica 100%. Só vai ficar decente mesmo diminuindo a resolução da timeline ou usando arquivos em 1080p, 1440p. E para renderizar o projeto, que tinha somente 4 minutos no total, ele levou quase 20 minutos, que é bastante coisa. E como eu gosto bastante de testar jogos em notebooks com apenas gráficos integrados, também dei uma olhada em como o Core i5 1334U com a Iris Xe se comportam neles. O primeiro jogo foi o Far Cry 3, usando a resolução 900p com os gráficos no baixo e textura no alto. E sendo um título antigo, com opções gráficas mais modestas, ele até que conseguiu rodar bem. Não chega a cravar os 60 FPS durante todo o jogo, mas está quase sempre rodando próximo disso, e sem problemas com stutter. Wanna try Erlen?
No Hades 2, configurei para rodar na resolução nativa do notebook, que é o Full HD com os gráficos no alto. E esse é mais recente que o Far Cry 3, mas muito mais leve também. Então o i5 1334U não tem problemas para rodar, consegue empurrar uma média bem acima dos 60 FPS. Próximo jogo testado foi o Red Dead Redemption, na resolução Full HD com os gráficos no baixo. E com essa configuração, o VivoBook até roda o jogo, só que mais próximo dos 40 FPS. Dá para diminuir a resolução e conseguir os sonhados 60, mas para esse tipo de jogo eu acredito que faz mais sentido manter uma qualidade melhor mesmo. No Forza Horizon 5, configurei a resolução em 720p com os gráficos no baixo, e esse foi um título em que o VivoBook com i5 sofreu bastante para rodar. Ele até consegue manter uma média decente, próxima dos 40 FPS, mas rola muito stuttering, principalmente correndo nessa cidade, que é um local mais pesado para o processador. Próximo foi o Resident Evil 7, na resolução Full HD com os gráficos no baixo e FSR qualidade. E sendo um jogo antigo e bem otimizado, ele rodou bem no notebook. Logicamente que está na qualidade baixa e com FSR, então a imagem não fica lá aquelas coisas, mas estamos usando um chip com alguns anos nas costas e que no pacote não está consumindo nem 20 watts. Então eu acho aceitável. Também conferi o remaster do primeiro Warhammer Space Marine, na resolução 900p com os gráficos no baixo. Esse aqui foi lançado em 2025, mas pelo que eu vi, não mudou muita coisa graficamente falando em relação ao jogo original. Então dá para jogar com o i5 1334U. Nas cenas mais tranquilas, ele vai rodar bem próximo dos 60 FPS, mas durante as hordas, com muita coisa na tela, acaba caindo para 45, 50. Já no Resident Evil 4 Remake, eu reduzi a resolução para 720p com os gráficos no baixo, e infelizmente, mesmo assim, não deu para conseguir uma boa experiência no jogo. O notebook até consegue empurrar 30 FPS nas áreas mais fechadas, mas assim que a gente sai e vai para o primeiro lugar aberto com muitos inimigos, ele cai para menos de 25 frames, então não fica legal. E por último, eu conferi o remake do Resident Evil 3, na resolução 720p com os gráficos no baixo e textura no médio. E assim como o remake do 2, esse é leve e acabou rodando bem. Lógico que não fica muito bonito, mas pelo menos é fluido e sempre próximo dos 60 frames. Enfim, pessoal, o Asus VivoBook é uma máquina ok para quem pretende usar em tarefas mais básicas do dia a dia, mas assim como outros modelos na mesma faixa de preço, ele vai entregar as mesmas características, que é ser todo de plástico, uma tela bem mais ou menos e bateria de 4 a 5 horas. Talvez a única coisa que deixa ele mais atrativo é o fato de usar memória DDR4, já que ainda dá para fazer o upgrade vendendo apenas um rim ao invés de dois, como acontece nos módulos DDR5. Mas brincadeiras à parte, falando sobre preço, eu sei que tá tudo caro hoje em dia por conta dessa alta das memórias, mas eu não pagaria muito mais que 3 mil reais nele, porque passando muito desse valor, começa a chegar perto do território de um VivoBook S14 ou mesmo um MacBook Neo, para quem quer algo com melhor construção. E se você busca um notebook para jogos lançamentos pesados, daí é com certeza tentar juntar mais e esperar uma promoção de algum modelo gamer. O VivoBook só vai rodar jogos bem leves e alguns medianos, reduzindo os gráficos. Mas enfim, pessoal,
Esse foi o vídeo do Asus VivoBook com Core i5-1334U. Qualquer sugestão ou dúvida é só deixar nos comentários, porque eu estou sempre lendo e pretendo trazer mais alguns vídeos com ele. Não se esqueçam também de curtir e se inscrever para acompanhar o canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!